Mais uma vez, boa noite ao nosso povo, aos irmãos. Cláudio, eu estou vendo hoje à noite, estava também fazendo um passeiozinho, mas veio para o culto à noite, nos surpreendendo. Eu achei até que ela não estaria aqui agora à noite, mas ela veio e isso é muito bom. Começarmos o ano buscando comprometimento, compromisso com o Senhor Deus. O melhor lugar para você estar no início de qualquer situação é na presença de Deus, podendo buscá-lo, podendo desfrutar da comunhão íntima com o Senhor. 2021, que por sinal já começou, será um ano que com certeza, se você buscar o Senhor, se você se comprometer debaixo das misericórdias e graças do Senhor, nós iremos contar, como você acabou de cantar, contar as bênçãos, apesar das circunstâncias difíceis que todos nós enfrentamos. Mas você canta, não olha as circunstâncias, é fácil cantar. Difícil é não dar lugar para esse olhar para as circunstâncias quando elas se manifestam, e você então precisa entender que a paz de Cristo está além das circunstâncias, das dificuldades que todos nós enfrentamos. A nossa vida, há momentos de termos a noção que estamos no alto, mas há momento em que estamos também no vale. Ninguém quer estar no vale, mas é no caminho para o alto que o vale nos conduz. E por isso nossas vidas, em nosso viver, também experimentamos os vales. Quero enviar um abraço para a senhora, viu? A irmã Maria Inês Gonçalves Dias, ela sempre tem nos acompanhado, Deus tem nos dado esse privilégio. Eu a conheço desde que estava prestes a casar. No ano do meu casamento eu conheci assim de fato a irmã Inês, porque na verdade a primeira vez que eu a vi, eu não sabia que a tinha visto, mas eu a vi no noivado aqui em Barretos, de um colega nosso. Ela veio no noivado, eu estava no noivado, então certamente eu a vi naquela ocasião. E depois nos conhecemos melhor, então, em Rio Preto. Não foi nem em Ribeirão Preto, foi lá em Rio Preto que nos encontramos pela primeira vez, e a Célia me apresentou numa reunião do pessoal da UANSE, naquele ano lá em Rio Preto. Muito bem, nós estamos iniciando um novo ano, mas estamos trazendo para este ano o bagageiro do ano passado, o Salmo 40. Você vai ter a impressão que eu não estou pregando no Salmo 40 hoje à noite. Ou pelo menos os últimos cultos do Salmo 40, nós entramos num direcionamento proposto pelo Salmo 40, que traz para nós um assunto muito importante, que é a questão da soberba. Mas vamos ler, para a nossa alimentação do Salmo 40, os primeiros 5 versos. Depois eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Daniel, capítulo 4. Salmo 40, os primeiros 5 versos deste texto da palavra do Senhor. Tome a sua posição de leitura que nós temos para lermos os 5 versos do Salmo 40. Logo nós vamos então, depois no início da mensagem, para o texto de Daniel, capítulo 4. Hoje eu estou sem a minha família está a 250 quilômetros distante. Estão em reunião agora também em culto, então não estão nos acompanhando, mas estão também cultuando ao Senhor. Salmo 40, apenas os 5 versos, que é o texto que nós temos, a nossa marcação dessas mensagens.
O nosso foco é o verso 4, mas vamos aos 5 versos. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O relato do salmista, os primeiros 3 versos. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mais o verso 3, formando os 3 versos do relato do livramento de Deus na vida dele. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4 e verso 5. O salmista, então, um desafio para que pessoas lancem a sua confiança perante o Senhor. Entregue suas vidas ao Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Destaco no verso 4, onde estamos, tratando a respeito dos soberbos. Verso 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Vamos orar neste momento. Nos entregamos, Deus bendito, agradecidos neste dia que o Senhor tem nos concedido, não apenas mais um dia de vida, tanto pela manhã quanto agora à noite, nos reunirmos, congregando, povo do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Temos do Senhor a condição, e neste momento rogamos, Pai, pela mensagem, usa-me, Pai, como instrumento, pregando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. É uma área, um terreno, que precisamos tanto na nossa vida, pois a Tua palavra diz que o Senhor resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ó Deus, trabalhe este assunto conosco, que a palavra venha de encontro e sendo a mesma, clara, cristalina, precisa, importante, indispensável na nossa vida. Nesse momento oramos, ó Deus, você também com a minha família que está viajando, para que tenham um bom tempo e estadia onde estão, e debaixo da segurança e provisão do Senhor, retornem no tempo já marcado. Oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado era nos dias do salmista, quanto nos nossos dias, diz o salmista, aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Na questão da soberba, da arrogância, do orgulho, daquele sentimento de superioridade, da pessoa achar-se mais importante do que os outros, nós temos tratado sobre isto aqui, e é algo que requer a nossa compreensão, porque é algo que está em nós. Nós temos, como miseráveis pecadores, uma tendência para a arrogância, para a soberba. Falamos sobre alguns exemplos na palavra de Deus, no Velho Testamento, de Nabal, eu ia chamá-lo do terrível marido de Abigail, Nabal. Falamos sobre ele. Quando eu falei sobre Jezabel, alguém comentou comigo, eu assisti na televisão. É verdade, a televisão anda divulgando algo da Bíblia do jeito deles. Mas a pessoa
tinha um certo conhecimento e com a gente passou a ter da palavra, ali o texto, a referência à esposa de Acabe, Jezabel. E hoje à noite nós vamos falar do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Sabe que é mais fácil falar o nome dele do que o nome do pai dele? Nabopolassar era o pai de Nabucodonosor. Agora, quando você estuda um pouco sobre Nabucodonosor, do período que ele reinou, esteve à frente da Babilônia, amados, você vai entender por que Deus tratou com ele da maneira que tratou. Quando você acompanha o reinado dele, depois a sucessão no reino, e o que acontece com a Babilônia, Nabucodonosor foi um excelente administrador, não há sombra de dúvida sobre isto. Tanto é que das 7 maravilhas do mundo antigo, pois você vê a lista lá, das 7 maravilhas do mundo antigo, entre elas a pirâmide do Egito, jardins suspensos da Babilônia, época do reinado de Nabucodonosor. A palavra de Deus leva-nos ao entendimento que Deus resiste, lá em Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago acentua isto neste capítulo, onde ele chama a atenção do povo de Deus. Nós estamos guerreando, combatendo, temos os nossos deleites, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, preocupado com o nosso ser, o Espírito que em vós habita, diz Tiago, tem ciúmes. E ele diz então, no verso 6, antes da maior graça, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E Deus tratou com Nabucodonosor no terreno da soberba. Um dos casos mais marcantes do Velho Testamento, deste fato, de Deus resistir aos soberbos, é o fato ocorrido com o rei Nabucodonosor. É interessante. Capítulo 4 começa com o rei Nabucodonosor fazendo um relato. Vamos lá para Daniel capítulo 4. O nome dele aparece no capítulo 4, no início do capítulo 4, em negrito, bem grande, né? Nabucodonosor, rei. Ele está escrevendo. E ele vai contar o que aconteceu com ele. Documentou. Ele escreve para todos os povos, nações, tribos, toda a terra. E Deus fez chegar de geração a geração até os nossos dias. Nós temos aqui o relato do capítulo 4. Quando você lê, alguém leia para mim Daniel capítulo 2, verso 1. Quem quer ler Daniel 2:1? Para aí, só esse pedacinho para mim, por gentileza, obrigado. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, já Israel, Judá cativa na Babilônia, no segundo ano, Nabucodonosor teve um sonho. Só que quando nós chegamos no capítulo 4 de Daniel, você tem aí muitos anos depois do segundo ano do seu reinado, nós vamos para o 43º ano do reinado de Nabucodonosor. Ele teve mais um sonho, são 2 sonhos.
o sonho do capítulo 2 e o sonho do capítulo 4, num período bem distante um do outro. Sonho também do capítulo 4, tanto do capítulo 2, são interpretados por Daniel. Enquanto o primeiro sonho registrado no capítulo 2, ocorrendo no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, durante um período de afirmação do reino. Era o início, a afirmação do reino e do próprio Nabucodonosor como rei. Já o segundo episódio, o segundo sonho, acontece quando o rei Nabucodonosor tinha então grandes projetos que já tinham sido realizados. E o poder do rei Nabucodonosor estava no auge. Essa é a diferença de Daniel 2 para Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, no capítulo 4, esse sonho registrado, foi no momento em que ele estava à frente do império mais poderoso da terra. Pode imaginar isso? Nabucodonosor está agora à frente do império mais poderoso da terra. Mas ainda assim, ele não poderia ser páreo, disputa, emulação ou concorrência com o Deus vivo e todo-poderoso. Talvez esse pensamento estivesse com o rei Nabucodonosor. Imagine, ele é o rei à frente do império mais poderoso do mundo, o Império Babilônico. E aí então o rei, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma grande árvore, formosa, frutífera, cuja altura chegava até o céu e servia de abrigo para os pássaros e seres viventes. E nesse sonho do rei Nabucodonosor, grande árvore, chega ao céu, frondosa, frutífera, abrigo para as aves, para os pássaros, para os seres viventes. Então surge um ser celestial que desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada, seus frutos espalhados, as aves e os animais que se abrigavam afugentados. Tronco e raízes deveriam ser deixados, atados, presos com cadeias de ferro e bronze. E esse tronco, preso com cadeias de ferro e bronze, ele seria molhado do orvalho do céu, e a sua porção seria com os animais e com as aves da terra. Seu coração deveria ser mudado de coração de homem para coração de animal. E essa sentença duraria 7 tempos. O rei, então, dos que ele convocou do palácio entre astrólogos, adivinhadores, você vê isso no capítulo 4, o verso 6, ele introduz na presença dele, ele queria saber os sonhos. O verso 7 diz que entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e ele contou o sonho, e ninguém foi capaz de conceder ao rei a interpretação do seu sonho. Até que ele lembrou-se de Daniel. E uma vez mais, Daniel se apresenta.
Ele via algo diferente em Daniel. Mas quando o rei contou o sonho para Daniel, por uma hora Daniel ficou atônito. E Daniel interpretou esse sonho dizendo que a grande árvore era o próprio rei Nabucodonosor, que desfrutara de tamanho esplendor no seu reinado. E o fato da árvore ser cortada, Daniel levou o rei a entender que o rei seria expulso, significava que ele seria expulso do seu reino, e do convívio com os homens, e a morada dele seria com os animais do campo. Ele iria comer ou comeria a erva do campo com os bois, estaria junto com os bois, até que passassem 7 tempos, e esses 7 tempos da Bíblia, segundo os estudiosos, e nós cremos, 7 tempos significar para cada tempo 1 ano. Então, por 7 anos, isso aconteceria com o rei. E Daniel mostrou para ele quanto ao fato do tronco ser protegido por cadeias de ferro e bronze, e significava que o trono estaria preservado e retornaria. Depois de 7 tempos, seria devolvido ao rei Nabucodonosor. Não é que o rei Nabucodonosor se transformou num animal, como alguns pensam que ele virou um lobo, não. Ele agiu como um animal. A ciência tem um nome para isso, né? Chamam de insanidade lincantrópica, quando a pessoa age como um animal. A minha luz ali apagou, se alguém conseguir acendê-la sem interferência, nós agradecemos. Talvez, liga direto, então, como ela falou, viu, Felipe? E Nabucodonosor, ele foi aconselhado, quando Daniel interpreta o sonho para ele foi aconselhado, amados, a se arrepender dos seus pecados, deixar a arrogância. Ele era um rei arrogante, Daniel diz, deixa a arrogância, deixa a soberba de lado, para ver se porventura Deus não tenha misericórdia e se prolongue com tranquilidade o teu reino. E ele então ouviu Daniel interpretou, e aí, seguindo aqui no nosso texto, verso 28, passa-se 1 ano, nada como tempo para fazer a pessoa esquecer algo que tanto a atormentou, que tanto a aborreceu, que tanto a inquietou. Passa-se um tempo e a pessoa vai ficando distante da realidade daquilo, e o rei continuou o dia a dia dele, nem estava pensando muito sobre isto. O verso 28, Daniel capítulo 4 diz: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Que coisas vieram sobre ele? Tudo que ele havia sonhado e que Daniel havia levado ele à interpretação dada por Deus, à compreensão ao rei. Olha lá, verso 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, passeando no palácio, e olha o que ele diz. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, ou grandeza, esplendor? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E Deus, quando ele entrega uma palavra de atenção, de alerta,
ela se cumpre. O rei Nabucodonosor tinha sido alertado por Deus. Deus tem os seus instrumentos para nos alertar. Deus usou o profeta Daniel. Deus estava tratando na Babilônia com o reino dos homens. E ainda hoje, aqui em Barretos, há alguém que não acredita, embora diga que leia a Bíblia, que Deus interfere no reino dos homens. A soberania de Deus é Deus com poder absoluto, reinando, agindo sobre tudo e sobre todos. Eu e você estamos nas mãos de Deus. Quer você conheça Cristo como seu único, todo suficiente Salvador, esteja sujeito ou não. Você lê na Bíblia, Deus, você quer a impiedade na sua vida, a pecaminosidade, está entregando. E Deus tratou com Nabucodonosor. Ele estava no trono da Babilônia. E tudo aquilo que aconteceu com a Babilônia no seu tempo de governo, de reinado, tinha a autorização de Deus, tinha o consentimento do Altíssimo. E ainda hoje, amados, ninguém se levanta no governo de nenhum lugar, se Deus não permitir, se não for do intento do Altíssimo. Por isso que a Bíblia nos leva à advertência, à admoestação, lá em 1 Timóteo capítulo 2, a orarmos por aqueles que estão em autoridade, eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a honestidade e piedade. Nós temos o governo do Brasil, ainda bem que ele reconhece, ele sabe quem é Deus. O governo federal sabe que Deus está acima de tudo e de todos. Deus reina. Mas o rei Nabucodonosor, por mais que ele fosse um excelente administrador, por mais que você tenha capacidades, talento, de onde vem isto? Não está em você. É capacidade, condição que vem de Deus. E a pessoa que põe a sua confiança no Senhor não respeita o soberbo, porque ele sabe que aquilo que você o é, por causa do propósito, do intento de Deus na sua vida. E o rei Nabucodonosor, no auge da sua arrogância, da sua soberba, ele coloca que não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Por isso os governantes caem. Deus tira. Deus ele levanta, ele abate. Davi é o escritor do Salmo 40. Davi foi chamado rei segundo o coração de Deus. Davi, quando foi lutar com Golias, diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Não é na força dele, não foi na condição dele, mas foi no agir do Deus Todo-Poderoso, cuja força é inesgotável o poder. E quantas vezes na nossa vida precisamos entender o agir de Deus? Pergunta para Deus: Senhor,
na minha vida, nas áreas da minha vida, há alguma mudança que o Senhor deseja fazer? Há algo do Senhor que eu preciso fazer? Quando eu e você, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Deus fala conosco. E às vezes Deus conduz você num texto da palavra, ou Ele te dirige, às vezes está lendo um livro da Bíblia, e lá no capítulo 28º, versículo 5º, você começou no capítulo 1º, mas tem algo muito importante de Deus para você. Está no 28º capítulo, 5º versículo. E você vai lendo, e você vai lendo. E quando chega no 28º capítulo, 5º versículo, localização estratégica. Aqui há algo que Deus, sobremaneira, quer tratar com você. De uma mudança, de algo que Ele quer fazer na sua vida, no seu viver. Muitas vezes Ele vai mudar a sua convicção, vai mudar a sua condição e vai mudar a sua disposição. Algo real do agir de Deus. Às vezes você começa um ano e a coisa mais importante de Deus na sua vida não acontece nos primeiros meses. Não acontece depois do 7º, 8º mês. Mas muitas vezes acontece no final do ano. Deus vem preparando você durante todo aquele período para você entender algo do propósito, do plano dele, do intento dele na sua vida, no final do ano. Talvez você vai recordando e contando as bênçãos do Senhor, poder perceber isto. Nada acontece por acidente com Deus. Deus tem um intento, um propósito. Agora nós precisamos entender quem somos e quem é Deus. Paulo diz: eu sou miserável pecador que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? No outro texto Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olhou, conferiu, falou: eu sou o principal deles. Graças a Deus Ele já me salvou. Ele alcançou o principal dos pecadores. Tem coisas que Deus faz da minha vida que não tem nada a ver comigo. Não tem a ver com as minhas habilidades, capacidade. Tem a ver com o propósito, com o intento dele. Talentos que as pessoas têm. Não é para vangloriar, é algo de Deus, concedendo a ela para ser usado em benefício, em favor de outros. Nós muitas vezes achamos que somos alguma coisa. De vez em quando eu penso que eu sou alguma coisa, e aí tem pessoas assim: você pensa que eu sou pouca coisa? Homens que Deus levanta, capacita, com um propósito. E Daniel, o profeta, muito íntimo desse rei Nabucodonosor. Plano, propósito de Deus. O tempo que Israel ficou no cativeiro babilônico, deu tempo até do Império Persa dominar a Babilônia. E houve então, depois, o regresso. Mas Daniel presenciou algo, amados. A conversão de Nabucodonosor, que quando você inicia o capítulo 4,
O rei Nabucodonosor está falando de algo que teve um tempo de 7 anos, de um acontecimento que marcou a sua vida. Pareceu-me bem, no verso 2, fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Deus tratou com ele. Ele entendeu isto. Aqueles 7 tempos em que ele foi tirado do reino. Aliás, a história até gosta de mencionar que aí foi o fim dele. Não, ele retornou, ele recuperou a sua sanidade. Ele voltou para o seu palácio para declarar o que Deus havia feito. Passados 7 tempos, ele recobrou o entendimento. Essa insanidade, nós falamos, é a loucura do rei. Mas aquilo vinha de Deus. Vinha de Deus. Ainda hoje, amados, Deus, os acontecimentos que nós temos, que levam esses acontecimentos ao cumprimento da palavra de Deus. Nós vivemos os dias em que a iniquidade tem se aumentado. Os mesmos pecados cometidos num vai e vem, esfriando o amor. As pessoas cada vez mais dando vazão no seu ser para a arrogância. E isso entre o povo de Deus, amados. Entre o povo de Deus. Elas dizem: olha o que eu conquistei. Com o meu trabalho, com o meu esforço. 1, 2, 3, 4, olha os títulos, olha a casa que eu conquistei, olha o império que eu estou construindo, jactando arrogantemente, e nós perguntamos: e a eternidade? E a vida? E o após a morte? O rei Nabucodonosor, no verso 34, diz a palavra de Deus: mas ao fim daqueles dias, agora o nome dele está até ali com a letrinha miúda, agora se você for ver no verso 34, talvez colocar até por uma questão já pensada, né? Nabucodonosor, verso 34, Daniel 4. Levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Olha a consideração que ele faz a seguir: os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Você não pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Muitos tentaram. No mesmo tempo me tornou, verso 36, a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor,
e me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode, verso 37 no finalzinho, humilhar aos que andam na soberba. É dito que o apóstolo Pedro, na sua epístola, capítulo 5, quando ele diz, sujeitai-vos uns aos outros, humilhar-vos uns perante os outros, está aí aquilo que combate diretamente a soberba. Nos humilharmos perante as outras pessoas. O apóstolo Paulo diz, considerai-vos os outros superiores a nós mesmos. Ao invés de você achar que você é mais importante do que o fulano de tal, você traz a consideração da palavra de Deus e diz, ele é mais importante do que eu. E sabe que quando você começa a pensar assim, é o exemplo que Jesus nos ensinou. Um exemplo ensinado com a demonstração prática. Quando ele pegou aquela bacia, pegou aquela toalha e foi lavar aqueles pés sujos daqueles discípulos. Você já imaginou lavando o pé de alguém? Tem pé que nem... Como é que chama aquele negócio lá que vocês usam? Talco? Como é que chama aquele talco? Tênis pé. Tênis pé. Tem pé que precisa de muito tênis pé. Culpa de alguns tipos de calçados. É verdade. Mas o tênis pé, enfim... Mas chama de não lavar pé. Tem que abaixar. Pelo menos no sistema que eles fizeram lá, eles sentam, você tem que abaixar. Interessante quando alguém num posto elevado considera que o posto é elevado, mas não ele. Como presidente. Chega num lugar simples, cumprimenta as pessoas, o cargo dele é importante, mais do que ele. É um servidor, meu amado. Você não tem uns ministros aí? Ministro. Vem de ministério, servo. Pastor é servo. Estamos servindo. Servindo o povo de Deus. Não é algo. Há uma excelência no ministério em si, mas do ministério. O ministrante é servo. Estamos trabalhando. Você vê que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando Deus falou para Ananias que ele ia ser levado perante reis e autoridade, não significava que seria uma pessoa de tremenda influência, que entraria com passagem de protocolo livre nos lugares importantes. Olha como Paulo lá chegou, amados. Prisioneiro, com uma multidão da sua nação, querendo a sua morte. E Deus usando ele perante as autoridades. Você lê o relato do apóstolo Paulo, impressiona. As pessoas veem, eu sou servo de Jesus, eu sou o ministro, eu sou o pastor tal. Eu já vi de pastores que vão para a igreja pregarem, chegam de helicóptero, descem com uma escolta armada em volta, entram na igreja, púlpito blindado, pregam.
e pede para alguém orar, porque nesse momento ele vai embora. Ele sai do evento. Nem sequer terá o tempo de cumprimento, de saudar, levar para sua casa para jantar, para uma refeição. Possível. Diferente de Jesus, que entrava onde chamava e as portas se abriam. Jesus é para todos, amados. Pecadores, publicanos. Essa palavra que trata conosco. 2021 vai se levar ainda mais. Arrogância. Mas você quer receber a graça de Deus na sua vida? Entendo que o rei Nabucodonosor disse: e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu trago essa palavra para mim, amados. De vez em quando nós achamos que somos alguém, porque temos Jesus, que diz: "Se me dá todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade". A gente pensa: puxa vida, eu sou alguém de Cristo, eu faço e acontece. E não é assim. Está parecendo aqueles 7 filhos de Seva, que viram Paulo expulsando o demônio, também foram lá expulsar, no nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse: eu conheço Paulo. E vós, quem sois? E deu um corretivo neles, né? Quero trazer para cá, para o nosso meio, um amigo de longa data, de algum tempo já, o Igor que está nos acompanhando hoje à noite. Aliás, de tempo em tempo estamos encontrando alguém que participa conosco. Lá em Araçatuba tem o Tiago. Aliás, Deus me fez entender o seguinte: eu não sou um pregador pregando para o mundo todo, não, amados. Eu sou um pregador que Deus vai usar pregando com algumas pessoas. Algumas pessoas, eu vou ser o prato predileto delas, outras não. Tem gente que nem me escuta. Não, esse tipo eu não gosto. Não tem problema, tem o outro ali, há vários dons, há uma diversidade de dons. Uns gostam de pregadores da humilha, outros da dicção média, outra intensiva. Deus tem pregador para todos os tipos de pessoas, vamos pensar assim. Tá? A reflexão nossa nesse momento, porque Deus, Ele anunciou para o rei Nabucodonosor a sua humilhação. O rei escapou dessa humilhação? Não escapou. Ele sabia, sonhou, interpretou, mas um tempo passou e ele esqueceu. E como nós, ele achou que aquilo ali era algo dele, né? Você fala assim: olha, tem gente que olha assim e fala assim. Alguma vez a pessoa disse assim: olha, você casou com a pessoa que você casou porque você é pastor. Não, não é isso não, amados. Eu não tenho a esposa que tenho porque eu sou pastor. Não, porque Deus, por uma razão tal do propósito dele, me deu a esposa que eu tenho. Isso vem de Deus. Não tem prerrogativa alguma da minha parte, título algum, mas algo que vem de Deus. Capacidade, até aquele rapaz que eu mencionei para você hoje de manhã, que coisa, amado, 17 anos, presta o primeiro concurso, com 26 anos está casado, bem empregado, tamanha habilidade que ele desenvolveu, se colocou de graça para ajudar pessoas. E
está ajudando muita gente. É dele, é para a soberba, para o orgulho dele. Eu nasci diferenciado. Não, Deus te concedeu algo. Deus deu e Deus pode tirar. Deus pode te humilhar. Aquilo que tanto te beneficia pode ser usado em teu detrimento, em tua perda. Deus pode usar para te humilhar. Aliás, não pense você que o seu professor na escola, com a tamanha habilidade que ele tem de comunicação, não pense você que ele iria revolucionar pregando o evangelho. Não pense. Deus usa as coisas vis, desprezíveis para confundir, fracas, para confundir as fortes. É do intento dele. Houve uma época na minha vida que quando eu ia pregar, tinha alguém que conseguia marcar as minhas dificuldades com a língua portuguesa. E quando eu comecei a pregar, alguém disse: tudo bem, precisa melhorar a sua dicção. Ainda bem que eu não tenho nenhuma mensagem gravada daquela época. Que eu iria então falar: puxa vida, como eu estava mal. Mas a capacidade vem de Deus. Eu corri para desatar as faixas de Lázaro, para desenfaixar Lázaro. Eu corri para tirar a pedra do sepulcro de Lázaro. Mas o milagre de trazer Lázaro vivo, fora da sepultura, é do sobrenatural, é de Deus, é de Jesus. Entendeu? O possível você faz. O impossível Deus faz. Amém? Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos. Semana que vem eu vou fechar essa parte dos soberbos, que é soberba versus humildade, falando de exemplos da Bíblia sobre humildade. Tem um exemplo no Velho Testamento. Tenta encontrar durante a semana quem será do Velho Testamento o exemplo de humildade. É uma mulher chorando, é uma mulher triste, é uma mulher humilde, é uma mulher que se sentia afrontada e ela se abriu diante de Deus. E tem um homem na Bíblia, testemunho marcante na questão da humildade. Então você, durante a semana, e veja áreas da sua vida que você é arrogante. Eu estou combatendo as áreas da minha vida da arrogância, que nós achamos que somos melhores do que os outros. Você sabe que eu tenho áreas. Começa pelo meu cabelo, né? Tem que combater. Deus me deu assim, amado. O pessoal fala: cadê? Fala: puxa vida. Alguém pergunta, né, se eu estou comendo alguma coisa. Existe? Eu acho que existe. Os japoneses têm um alimento que ajuda a manter a coloração, a cor do cabelo. Mas tá ficando branco. É que você não vê de longe, assim não dá para ver. Mas vai ficar branco. Tem já vários fios ali. Mas está muito lento, né, o processo. Tá ok. Mas por uma razão tal de Deus. Não está em mim. Não é eu que estou me cuidando tão bem, né? Bem, excelente, é o cuidado de Deus sobre nós. Hoje foi um milagre para mim, amado. Eu fui almoçar, não tomei nem suco, e refrigerante já não tomo mesmo, né? Eu tive que almoçar num lugar que há muito tempo eu queria almoçar neste lugar. E eu achei que o tempero seria semelhante ao nome do lugar.
divino fogão. Mas quando eu provei o feijãozinho deles, parece que eles queriam que eu comprasse um suco mesmo, amados. Que feijãozinho salgado, né? Eu estou falando aqui, perdoe-me, mas aí eu falei, vamos ver se for só o feijão, está perdoado. Era só o feijãozinho, o arroz estava bom, a batatinha, a carne também. Eu não sei porque alguém errou o tempero do feijão, não tem problema, deu para fazer uma mistura, né? Coisa assim. Tá ok. Alguém vai saber sobre isso. O feijãozinho estava salgado. Mas estava mesmo. No mais estava bem. Bom. Vamos colocar em pé nesse momento. Eu vou orar com você. Não se trata das almas que você ganhou para Cristo, mas as almas que Deus te usou como instrumento para levar a Cristo. Glória e honras a Ele. Amém. Algo que você tem na sua vida. A semana que vem nós vamos entender que até a diabetes que a Cláudia tem faz parte do plano, propósito de Deus. Não vai partir só naquele momento. Não é a diabetes que vai ceifar a vida dela. Tá? É Deus que vai apertar o sinal, chegou a hora, no tempo dele, no momento dele, estamos nas mãos dele. E o que mais vai nos impulsionar em 2021 é estarmos avaliando as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Em meio à pandemia, em meio à situação que estamos vivendo, eu contei de manhã aqui, amados, é horrível você chegar num lugar, tudo fechado, você com sede, fome, dinheiro no bolso para comprar água e algo para comer, e você olha e não tem um lugar aberto. Eu experimentei isso ontem. Tudo fechado, como é horrível. E não aparecia ninguém vendendo uma garrafinha de água. Ah, se aparecesse, né? Ninguém vendendo um salgado, coisa assim. Eu olhava assim e falava, puxa vida, lembrei do tema desse ano, situações nessa vida vivenciada. E Senhor, falei, eu vou ter que ficar num jejum aqui, mas Deus já tinha dado o horário da partida e horário para chegar em casa e venci. Deus me deu a graça de superar, mas é horrível, amados. Quando fala em lockdown, fechamento, paralisação, é horrível. Mas Deus tem que cuidar. Estou dizendo isso porque nós estamos debaixo do cuidado de Deus sobre nossas vidas. E não será diferente em 2020 e 2021. O que foi em 2020, vamos trazer para 2021 também. O homem está pondo muita confiança na vacina. Tem muita gente colocando confiança na vacina. E já ouvi de Israel, de gente que tomou a vacina e está com a contaminação do vírus. Só o agir de Deus, o cuidado dele, o livramento dele. Não bota sua confiança em vacina, não. Bota sua confiança no agir de Deus. Tem um tempo essa pandemia. Ela tem um tempo. Deus tem um propósito sobre ela. E está nas mãos dele. Está com ele a solução. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, obrigado a Deus pela palavra do Senhor. Impressiona muito o meu coração. O finalzinho do capítulo 4, as palavras do rei Nabucodonosor, que o Senhor pode humilhar os soberbos, aqueles que se entregam à soberba. Tratamos desse assunto com o povo do Senhor, com os que estão em Cristo, pois o próprio Senhor Jesus nos é exemplo para estarmos atentando esse sentimento de humildade
que é o contrário da soberba, que demonstrou o Senhor Jesus, que este sentimento, com essa realidade também venha impactar, venha sobressair na nossa vida, ó Deus. Nós temos que relacionar com as pessoas, temos que considerá-las como o Senhor quer que elas sejam consideradas, mais importantes, superiores a nós. E, na verdade, em alguma área, elas são verdadeiramente superiores a nós. Perdoa, ó Deus, a nossa arrogância em muitas situações, o nosso orgulho, ó Pai bendito. Que a nossa confiança possa estar no Senhor, seremos colocados no mais alto grau de felicidade, procedendo assim, e não valorizarmos de forma alguma estes entregues à soberba. E como o texto nos ensina no verso 4 do Salmo 40, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, tanto em 2020 quanto será em 2021. Derrama sua bênção sobre o teu povo, ó Deus, firma os nossos passos na rocha em 2021, ó Pai bendito, e que possamos reconhecer que toda vez que falhamos com o Senhor é porque estamos tentando nos colocar no lugar do controle que deve ser dado ao Senhor, e que possamos entregar o controle ao Senhor. E iremos falhar, e falhando, que possamos confessar o nosso pecado e receber a obra de purificação, livrando-nos de toda injustiça que vem do Senhor. Oramos pela igreja, oro pela minha família que está viajando, proteção e amparo do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima noite e um regresso para casa. Deus abençoe.